E o Acontece na Região está em Lençóis. Eu estou aqui na sede da Ascana, estou com as advogadas, a Emília Pellegrini e a Amanda Pacola. Hoje elas vieram aqui falar sobre LGPD para o pessoal aqui da associação. E eu aproveitei para gravar uma entrevista com elas, para a gente saber um pouco mais da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que envolve basicamente toda a nossa vida, né? Principalmente a gente consumidor que gosta de comprar na internet, está sempre visitando os sites, e também as empresas, né? As pequenas empresas que talvez não conheçam e não saibam da necessidade, da importância de se adequar. Emília, é um prazer ter você aqui hoje. Explica para a gente, como consumidor, né, quais seriam esses dados, né, que a LGPD protege, e como que a pessoa que se sentir invadido, de ter seus dados assim veiculados, como que ela pode, como que ela deve proceder, onde ela pode reclamar? Bom, a LGPD, ela protege dados pessoais, né? Então, qualquer informação que possa identificar uma pessoa física, uma pessoa natural. Então, nós, né, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos dados. E a gente acaba não fazendo isso no dia a dia, né? Quem nunca foi numa farmácia, num shopping, e passa seu CPF, e a gente acaba passando sem pensar. Mas nós, enquanto titulares, né, a gente tem alguns direitos, né, que a gente tem que pensar aí para adequar a nossa conduta no nosso dia a dia, né? Então, nós, titulares, a gente tem o direito que aqueles que estão tratando os nossos dados, eles estejam adequados à LGPD, né? Eles tenham alguma base para fazer aquele tratamento. Então, por exemplo, quando a moça da farmácia te pergunta o seu CPF, você pode perguntar para ela: para que você precisa do meu CPF? Né? Qual que é a finalidade por trás dessa ação que você vai tomar com o meu dado? Porque a partir daí, aquele tratamento começa a ficar muito mais transparente. E se em decorrência de algum tratamento inadequado você se sentir lesado, né, você tiver um tratamento inadequado dos seus dados, você tem algumas possibilidades, né? A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão da administração pública responsável por fiscalizar e implementar a LGPD em todo o território nacional, ela tem um canal de denúncias no próprio site, né, que você consegue formalizar a sua reclamação, né, de alguma empresa que está tratando os seus dados de forma inadequada. Se desse tratamento inadequado decorrer algum dano para você, né, então se você for prejudicado, você pode também recorrer ao próprio Poder Judiciário, né, e buscar uma indenização pelo dano que você teve em decorrência do tratamento inadequado dos seus dados pessoais. Aí, neste caso, seria o boletim de ocorrência, Ministério Público? Não, daí seria uma ação civil, né? Daí você pode buscar um advogado da sua confiança e entrar com uma ação de reparação, de indenização de danos. Essa parte não envolve a área criminal, né? A empresa, quando você formaliza a reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai fazer a parte administrativa, né? Então, eventualmente, pode ser que essa empresa seja punida administrativamente, mas você pode buscar a sua indenização pecuniária, né? Daí a gente está falando de uma reparação civil, a gente entra com um processo civil, né? Uma ação de indenização. Se você teve algum prejuízo efetivamente financeiro, a gente pede os danos materiais ou os danos morais decorrentes mesmo do tratamento inadequado dos dados. E a Amanda vai explicar para a gente um pouquinho sobre as empresas, né? Eu participei aqui da palestra e a gente fica com muita dúvida, principalmente as micro e pequenas empresas, porque a gente usa, né? Eu sou uma empresa pequena, eu uso dados de clientes, telefone, e-mail. Como que a empresa ela pode buscar essa orientação sobre a LGPD, né? E como que ela pode assim se prevenir, né, de repente, por uma ação inadequada de um funcionário, acabar comprometendo, né, Amanda? Explica para a gente. Bom, pessoal, a gente sabe que a maioria aí das micro, pequenas empresas tem uma dificuldade, né, financeira para poder fazer adequação à lei, às vezes não dispõe de recursos para investir ali, mas tem
pequenas coisas que a gente pode fazer, né, para começar já essa adequação. A primeira coisa que a empresa tem que fazer é tomar consciência que a lei existe e que ela vai ser impactada. Então, se você trata dados de pessoas físicas, sejam clientes, funcionários, prestadores de serviço, você tem que estar adequado à legislação. A partir disso, né, dessa premissa, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, começar adequando os nossos contratos internos, termos, trazer uma transparência maior para os nossos funcionários, para os nossos clientes, no contrato de trabalho, colocar ali uma disposição específica, ou vai precisar utilizar algum tipo de dado do funcionário, por exemplo, dado de imagem, fazer algum evento, fazer ali um termo de consentimento para aquele evento especificamente. Tem pequenas ações, né, como o próprio treinamento de funcionários, que a empresa pode promover ali para trazer essa conscientização, colocar aquilo como cultura da empresa, né, e dar ciência para aquele funcionário do que ele pode ou não pode fazer. Isso já diminui muito o risco de algum incidente envolvendo dados pessoais, né? Mas o ideal sempre, claro, seria fazer uma adequação completa, né? Fazer ali uma investigação, fazer um diagnóstico de quais são os pontos mais problemáticos daquela empresa, o que tem que ser reestruturado, se está faltando algum documento, se ela tem um website, por exemplo, tem ali todos os termos que precisa ter, a empresa já tem uma política de privacidade, um termo de consentimento, o que a gente tem que colocar ali para deixar a empresa redondinha. Mas o primeiro passo sempre, né, é a conscientização, conhecer a lei e começar. Bom, gente, eu estou falando disso porque, assim, recentemente a gente já teve condenações pela lei LGPD. É uma lei que entrou em vigor em 2021, se não me engano, né? Então, já está valendo a legislação e agora já começou a ter as punições. E os funcionários precisam ficar atentos, porque, pelo que eu ouvi aqui hoje, printar a conversinha, passar para o grupo de WhatsApp, contar o salário do colega, contar se o colega está doente ou não, isso tudo é você invadir a privacidade do outro, e isso tudo vai entrar na LGPD. Então, eu quero agradecer a Emília e a Amanda, né? E fica a dica aí, né, para as empresas, principalmente, né, buscar essa orientação, fazer essa adequação, porque, às vezes, quando a gente é ignorante no assunto, a gente acaba sendo até prejudicado. E as pessoas, né, os consumidores também, que a gente fique atento, né? Toda hora o pessoal pede o CPF e realmente foi o que a Emília falou, a gente passa o número sem nem questionar. Então, vamos começar a repensar, porque a gente não sabe para que os nossos dados estão sendo utilizados. Muito obrigada, sucesso para vocês.